Medo? Como é que fica essa situação? Você já viu pessoas que estão paralisadas por causa do medo? Pessoas que parece que não tem mais perspectiva nenhuma na vida? E algumas delas até mesmo pessoas que dizem que entregaram a vida a Jesus, que colocaram a sua vida diante desse Deus tão grandioso e poderoso. E hoje eu quero convidar você a estudar comigo o livro de Efésios, o capítulo 1, e percebermos que as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus transformam a nossa vida, transformam o medo em ações práticas, ações de amor para alcançar a nossa comunidade. E nesse momento eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito da palavra de Deus. Eu quero convidar você a prestar atenção, a estar conectado com a gente para que você possa perceber a lição que nós podemos aprender ao olharmos para a palavra de Deus e vermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E a pergunta que eu tenho para você hoje é a seguinte: você assusta facilmente? Você é aquela pessoa que tem medo por qualquer coisa? Olha, eu lembro que quando eu era criança, não vou dizer menor porque eu não sou assim tão alto, né? Mas quando eu era criança, uma das coisas que eu gostava de fazer com os meus amigos era assistir, quando tinha a Sexta-feira 13, os filmes que passavam ali na Band, os filmes de terror, e era assistir ali a Sexta-feira 13 mesmo, o nome do filme, assistir a Hora do Pesadelo. Olha, eu lembro que, inclusive, a primeira vez que eu fui no cinema, que eu fui sozinho, sem meus pais, foi para assistir um filme de terror. Fui assistir O Exorcista. Olha só que coisa meio doida isso aí. Mas o que acontece? O que a gente vai perceber é que essa ideia de medo, de terror, é algo que está extremamente frequente na nossa cultura. É algo, inclusive, que virou um grande entretenimento. Outra coisa que eu lembro de quando eu era um pouco mais jovem, um pouco mais adolescente, era de que eu assisti uma entrevista certa vez de um cantor de uma banda, falando sobre as letras da banda, ou seja, as letras, né, que eles cantavam ali na sua banda. E o entrevistador perguntou por que aquelas músicas pareciam ser músicas tão macabras, uma letra tão, talvez, pesada. E ele falou, basicamente a resposta é porque vende, porque as pessoas compram, porque as pessoas gostam. Por que será que essa questão do medo traz tanto fascínio? Às vezes até, na nossa realidade infantil, a gente brinca. Já viu criança se escondendo atrás da porta para quando o adulto passar, ela fazer um bu e assustar a pessoa? Certo que tem essa ideia de uma coisa infantilizada, de um medo que é uma brincadeira, que é alguma coisa tranquila, mas a verdade é que essa realidade do medo tem causado grandes problemas para muitas pessoas. O medo paralisa muitas vezes. A pessoa fica totalmente travada. E sabe que até mesmo naquilo que envolve a perspectiva da religiosidade, também muitas vezes acontece um certo medo. Medo, por exemplo, da própria relação com Deus. Medo em relação àquilo que vai fazer na sua vida ministerial. Medo em relação à sua própria comunidade de fé. Ou seja, o lugar que deveria ser um ambiente de aconchego, de acolhimento, muitas e muitas vezes temos visto pessoas lidando como um lugar de um certo terror, um certo tipo de situação negativa. E é claro que não é assim que a gente aprende da palavra de Deus e não é assim que a gente vê nas escrituras. Porém, eu quero caminhar com você no texto de Efésios capítulo 1 e perceber que as bênçãos espirituais que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo, elas não só dissipam o nosso medo, não só mandam ele embora, mas inclusive nos transformam para que esse medo vencido, a nossa vida seja uma vida produtiva, uma vida de ações benéficas e que causa um impacto gigantesco no mundo e nas pessoas ao nosso redor.
E é por isso que eu quero convidar você, e hoje a gente vai ler um texto um pouquinho grande, talvez, um pouquinho maior do que geralmente nós acostumamos ler, mas eu quero que você perceba essa realidade de como essa conexão com o medo estava ali presente. A gente vai ler o texto de Efésios capítulo 1, que é a nossa base, que é a nossa, vamos dizer assim, é o texto que a gente quer estudar. Eu vou aproveitar agora, já para a gente ler, e a gente já ir pensando um pouquinho sobre como esse texto é tão interessante. E ele nos apresenta essa bênção especial da parte de Deus para cada um de nós, que transforma totalmente a nossa vida. Olha só o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Olha só que interessante a gente perceber essa carta. A carta que Paulo escreve aos Efésios é, sem sombra de dúvidas, uma carta extremamente singular. Ela é muito bem escrita, muito bem desenvolvida, tem uma divisão natural, vamos dizer assim, muito clara. A gente percebe que Paulo ele escreve a respeito das convicções doutrinárias, vamos dizer assim, daquilo que envolve aquilo que a gente precisa saber a respeito da nossa relação com Deus, da nossa relação uns com os outros, de quem Deus é, do que Ele fez em Jesus Cristo e da ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas hoje, da igreja, da união de judeus e gentios resgatados e redimidos pelo sangue de Jesus nele, e de como Deus está chamando e está redimindo, de certa forma, todo o mundo, no sentido de que nós percebemos que toda a criação que foi afetada pelo mal e pela maldade, ela agora, em Cristo Jesus, recebe a bênção da vinda do próprio Deus aqui nessa terra para resgatar todas as coisas. E nessa situação,
Éfeso, essa cidade que é extremamente grande, uma grande capital da província romana, uma cidade extremamente numerosa e uma cidade extremamente religiosa, recebe o apóstolo Paulo ali na sua terceira viagem missionária, e a situação ali é bastante interessante. Essa situação de uma cidade envolvida por inclusive realidades de muito medo estão conectadas com aquilo que Paulo percebe ao chegar ali em Éfeso. A gente vai perceber que a chegada dele ali foi uma chegada extremamente conturbada. Você vai ter a história, e se você quiser acompanhar, inclusive, vale a pena você fazê-lo, ali no livro de Atos, no capítulo 19, que vai nos contar essa chegada. O texto nos mostra, por exemplo, que Paulo, ao chegar em Éfeso, encontra alguns discípulos ali que haviam sido batizados somente com o batismo de João, ou seja, que não haviam ainda recebido o Espírito Santo, entendido toda essa verdade, essa realidade da obra de Jesus Cristo, né, de Deus em Jesus Cristo por nós. E o texto vai dizer que Paulo, então, ora por essas pessoas, impondo as mãos sobre elas, e elas recebem o Espírito Santo, e um novo Pentecostes, de certa forma, ali acontece. A mesma realidade daquilo que nós lemos em Atos capítulo 2 é experimentado agora também por aquelas pessoas. Vemos então o agir poderoso de Deus na vida daquelas pessoas de uma forma grandiosa. O texto vai nos dizer que Paulo fica ali um bom tempo, aproximadamente uns 3 anos, pregando ou ensinando, como o texto mesmo nos demonstra, na escola de Tirano. E nessa escola, então, ele começa a mostrar toda a realidade daquilo que envolve conhecer plenamente a Deus, ser por ele plenamente conhecido, ter essa conexão com ele e ter essa vida transformada por ele. Mas a coisa não fica só nessa realidade. Talvez a gente poderia falar assim, nossa, chegou o evangelho com poder e com autoridade vindas pelo Espírito Santo. Paulo ali, um apóstolo, está pregando, está ensinando, pessoas estão sendo transformadas, e isso é só maravilha. Mas 2 experiências nos mostram como aquela cidade estava envolvida por uma realidade de medo e de algo que precisava de uma percepção bem clara do apóstolo em sua carta sobre essa bênção que transforma a nossa vida. Nós vemos ainda ali no capítulo 19 do livro de Atos uma história bem interessante. Essa história nos mostra que alguns filhos do chefe ali, de um dos chefes dos sacerdotes, o texto vai dizer que o nome dele era Seva, começam a expulsar espíritos malignos que estavam ali em pessoas, e na hora de realizar esse ato, eles falam, olha, nós estamos te expulsando em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E olha que interessante o que vai acontecer, porque naquele momento os espíritos viram para eles e dizem assim, olha, nós sabemos quem é Jesus e também sabemos quem é Paulo, mas vocês a gente não tem ideia de quem são. E a realidade é que daí então aqueles jovens, aqueles filhos desse sumo sacerdote, que o texto faz questão inclusive de mencionar o nome, né, por ser um chefe dos sacerdotes, acabam levando ali um baita de um corre daqueles espíritos malignos, algo que de certa forma o texto apresenta como essa dupla realidade. Mas o que nós vemos é que a cidade de Corinto, e em vários momentos isso vai ser demonstrado, de Éfeso, perdão, que vários momentos ali naquele capítulo 19 vai mostrar que o poder do Espírito Santo ali naquela cidade estava sendo extremamente atuante naquilo que envolve exatamente a libertação de pessoas de espíritos malignos, de doenças e de outras coisas que estavam ali sobre aquela cidade ou na vida daquelas pessoas. Mais um pouquinho para frente, inclusive, a gente vai perceber a realidade espiritual
que aquela cidade estava envolvida. Porque a partir do momento que o apóstolo Paulo, no seu agir ministerial, ele liberta as pessoas, começa a ter um certo problema. O texto lá de Atos, vale a pena a gente dar uma olhadinha, só para a gente lembrar sobre aquilo que acontece. Isso está ali em Atos, no capítulo 19, a partir ali do verso 23. O texto vai dizer assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. A gente começa a perceber então que a confusão ali estava muito grande, havia grande perigo de vida, inclusive ali para aquelas pessoas, mas a grande realidade que estava envolvida ali é o que fazer com essa mensagem que está chegando e está trazendo um certo tumulto. Como assim? Essa briga entre os deuses aqui está grande. Afinal, Paulo está trazendo uma nova percepção e a deusa deles ali, né, vai acabar caindo em descrédito. E a percepção desse escrivão é muito interessante, porque ele diz, olha, trocando aqui, né, por miúdos, vamos dizer assim, olha, a cidade de Éfeso foi a cidade escolhida para sediar, vamos dizer assim, para ser a guardiã da grande imagem aqui da nossa deusa. Nós temos essa relação tão profunda com essa divindade. Agora, para essa realidade, para esse povo que está vivendo debaixo de acordo com eles mesmos, uma grande divindade, que é a divindade da cidade, que deu, através ali de uma imagem que cai do céu para eles, essa oportunidade de ter um grande templo, de ter a grande deusa. Como assim, nessa cidade, há tanto medo e tanta realidade de confusão e de dificuldade? Como que nessa cidade onde tem essa grande deusa imperando, há tantos espíritos malignos e tanta realidade complicada trazendo dificuldade para a vida daquelas pessoas? E exatamente nessa perspectiva de um povo que, quer queira, quer não, e a gente sabe, se você inclusive já viu alguma coisa sobre essas divindades, você vai lembrar que tudo aquilo que envolvia a percepção de deuses e dessa realidade
cultica, era uma situação bastante complicada. Até, se você só leu, de repente, o Percy Jackson, ou viu só o filme, você já vai lembrar que os deuses, de certa forma, eles eram adorados, mas não por causa de uma relação de amor, não por causa de uma situação de um cuidado deles, mas a maior parte das vezes exatamente com medo. Medos em várias áreas, medo, por exemplo, em relação a perder a sua plantação, medo em relação à própria vida, medo que esses deuses, por algum tipo de, sei lá, de confusão ou de não estarem contentes, joguem raios e trovões em cima da cabeça e acabem com a população. E é para essa cidade, que vive debaixo dessa perspectiva a respeito do que é a divindade, do que é a sua conexão com Deus, apesar de se achar alguém importante, escolhido para sediar e para receber a imagem da deusa, tem essa relação conturbada com os deuses, que Paulo escreve a sua carta. E é bem interessante então a gente começar a perceber como essa realidade está conectada. E qual então é a questão aqui que está envolvendo? Como eu participo dessa conexão, desse relacionamento com esse Deus, que agora eu entendi através da mensagem do Evangelho, e como essa relação com esse meu Deus transforma a minha vida e faz da minha vida algo útil e prático para a minha sociedade. Veja, Paulo estava lá e a vida dele era uma vida útil para a sociedade. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertadas, pessoas estavam vivendo uma vida de transformação. Então, como que eu posso fazer isso? E a nossa perspectiva envolve duas realidades. A primeira delas é, de acordo com aquilo que Paulo vai nos dizer em Efésios 1, nós precisamos entender aquilo que Deus fez por intermédio de Jesus no mundo e por nós, quais são as bênçãos que nós recebemos, e depois então como nós podemos agir nesse mundo da mesma forma ou com esse espírito que nos foi dado por intermédio de Jesus, trazendo também transformação para essa realidade. Bom, então vamos acompanhar aqui aquilo que Paulo está querendo nos mostrar em Efésios capítulo 1 sobre essa primeira parte, que é entender o que Jesus fez e esse impacto que tem no mundo e na nossa vida. Nós vemos ali a saudação inicial de Paulo, ele dizendo que ele é apóstolo, ou seja, é aquele que foi enviado, comissionado por Jesus Cristo, e ele nos diz que ele está escrevendo essa carta a pessoas consideradas como santas e fiéis. Eu creio que só nisso já teria bastante coisa para a gente pensar aqui, mas é interessante a gente perceber essa dupla realidade daquilo que Paulo está mostrando. Primeiro, ele nos revela que há um comissionamento da parte de Jesus Cristo para a vida dele, para o ministério que ele está exercendo, e também que ele está escrevendo para pessoas alcançadas pela graça, pessoas que são consideradas ali como santas e fiéis. E aí então ele começa uma grande oração de louvor. Ele começa a mostrar essas, vamos dizer assim, todas as convicções que nós precisamos ter sobre o trabalho, né, sobre a obra de Jesus Cristo por nós e tudo aquilo que foi alcançado por ele através da sua morte e ressurreição, através da sua vida, através dos seus ensinos, dando esse grande louvor ao Pai. E olha o que ele diz lá no versículo 3, então: bendito seja o Deus e Pai. Só essa ideia, ou só essa realidade já mostraria pra gente algo totalmente novo. Para aquelas pessoas que estavam vivendo num mundo onde as divindades eram, de certa forma, complicadas, problemáticas e que, inclusive, geravam um certo tipo de desconforto e medo para a vida das pessoas, a forma como o apóstolo nos orienta a pensarmos em Deus é Deus como o Pai, como aquele relacionamento especial, como um relacionamento que é íntimo, com um relacionamento que é extremamente gostoso e que deve sim produzir, inclusive, algo de diferente. Nós sabemos
E você deve ter aproveitado e deve ter inclusive percebido isso na sua vida ao longo do tempo, que a maior parte das vezes nós aprendemos muito mais pelos exemplos do que em si, às vezes com aquilo que nos é simplesmente comunicado ou falado. E é interessante que as primeiras pessoas com quem nós temos os nossos relacionamentos e que moldam de certa forma os nossos gostos são exatamente a nossa família, principalmente os nossos pais, o pai e a nossa mãe. E quando Deus então se apresenta como nosso pai, ele envolve essa perspectiva de que nós podemos caminhar ao seu lado, de que ele está junto conosco e de que nós temos um norte, nós temos uma direção e nós temos alguém para quem nós podemos olhar para dar para a gente a direção de como viver a nossa vida, de como realizar as coisas. É a mão de quem nós pegamos antes de atravessar a rua. É a mão de quem nós pegamos quando, de repente, talvez o medo esteja nos paralisando. Deus é esse Deus Pai que nos ama e que quer ter esse relacionamento de familiaridade, de intimidade e um relacionamento próximo conosco. E aí ele começa a nos dar algumas informações sobre ter esse Deus agora como Pai. Vem em conjunto aí nesse brinde várias bênçãos que nos alcançam para transformar a nossa vida. A primeira que ele nos dá, ele vai dizer já direto, olha, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou é uma atitude bastante interessante para aquele povo, para aquele público que está lendo essa carta e que tinha esse relacionamento com as divindades, que era um relacionamento conturbado, que era um relacionamento diferente e que, em vez de ser considerado como uma bênção, na verdade era considerado mais como essa situação de medo, onde eu preciso estar oferecendo as coisas para que então ele venha a ver a minha situação. Pessoal, é bem importante isso, porque até hoje essa situação é bastante marcante nas nossas realidades. Você conhece gente que parece que vive nessa situação de medo, onde Deus ele é um Deus carrasco, um Deus terrível, e que o que ele tem para fazer na sua vida é ficar olhando onde é que você errou para poder castigar a sua vida. É interessante que Paulo ele começa falando que ele é nosso pai e aquilo que nós temos desse nosso relacionamento com ele são as bênçãos. E ele não diz que foram, olha, ele derramou algumas bênçãos aí, ou ele selecionou ali do pacote que ele tem, uma meia dúzia que talvez ajude você aí na sua caminhada. Paulo vai dizer que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, com tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa viver a nossa vida de uma forma que faça sentido, sem medo e sem nada que fique nos aprisionando, nos levando a viver essa realidade transformadora em nós mesmos. Peraí, eu não tenho então um relacionamento com Deus por causa de medo. Eu não tenho um relacionamento com Deus porque senão ele vai me castigar. Eu tenho um relacionamento com ele porque ele é meu pai, e porque, independente de todas as coisas, ele me abençoou. E olha, vamos ser honestos, olha para a nossa realidade. É interessante até mesmo ver como Jesus trata com todas essas coisas a respeito de percebermos como as bênçãos estão disponíveis em todo momento para todos nós. O sol, ele nasce aí, ele ilumina, ele traz vida, traz calor e traz toda a esperança, talvez até de um dia melhor, para todo mundo. Todos nós somos abençoados pela mesma chuva que cai sobre todos e gera produção de alimento e gera até mesmo o conforto para quem estava nesses últimos dias aqui, vivendo uma realidade de um calor incessante e aí de repente vem aquela chuva gostosa que nos acalma e que nos dá um refresco. Nós temos a própria vida, que é uma grande dádiva e bênção de Deus. Mas, além de tudo isso, Paulo vai mostrar que há
a coisas muito maiores e que há um pacote de presente maravilhoso que Deus está nos dando e que nós podemos saborear como criança ali na época do Natal, que fica olhando para aquele pacote, esperando aquela hora de abrir, e é como se Paulo está falando assim: agora chegou a nossa hora, vamos abrir esse pacote, vamos ver tudo aquilo que Deus tem. E ele fala: olha, o presente é incrível, é maravilhoso, é aquilo que vocês precisam para poder viver a vida de vocês. E quando ele diz que Deus então nos escolheu, ele nos mostra que, de certa forma, tudo isso estava já no plano maravilhoso de Deus de todos os tempos. E ele não só nos escolheu de uma forma, aleatória, mas o texto vai indicar, porque infelizmente algumas pessoas parece que fazem mais questão de ficar presos só na palavra escolheu ou predestinou e não ver tudo aquilo que o apóstolo está nos dando. Porque ele fala assim: olha, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o grande ponto. A ideia de que nós, independente até mesmo das nossas falhas, independente muitas vezes do nosso passado, que em tantas pessoas gera uma situação de culpa, de aprisionamento, de medo de que as pessoas saibam ou vivam essa vida de estar me julgando por causa daquilo que eu fiz ou daquilo que eu deixei de fazer. Agora Paulo está falando: olha, você foi escolhido. E você foi escolhido nesse sentido de ser agora santo e irrepreensível na presença desse, que é o todo-glorioso, que é o poderoso, que é o Deus sem igual. E nesse mesmo sentido ele vai nos dizer que nós fomos também predestinados para sermos adotados como filhos. Olha só que mensagem tão grandiosa e poderosa que nós podemos ver. Esse Deus que olhou para cada um de nós e viu: olha, a realidade da situação do Dilean é que não tem jeito não, por mais até que às vezes ele faça coisas que são boas, mas está faltando exatamente um abismo entre eu e Deus, que é essa vida de pecado, essa situação de rebeldia contra a minha vontade. E aí então ele envia Jesus Cristo para morrer, para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado, para nos dar vida e segurança e ao mesmo tempo nos agora adotar como filhos. É por isso que nós podemos chamá-lo de pai e ter esse relacionamento tão grande. Eu recomendo para você, se de repente você tem algum tipo de ainda dúvidas, vamos dizer assim, com essa realidade sobre essas palavras, escolheu, predestinou, que para algumas pessoas parece criar um certo tipo de mal-estar, que você assista aqui no canal do YouTube da IBNU mesmo, um estudo do Saião, que o nome do estudo é Calvino ou Armínio, Equilíbrio Teológico. Procura aí depois no nosso canal, você vai encontrar, e é um estudo muito bacana que eu tenho certeza que vai te dar bastante direção e orientação para isso. E eu gosto, por exemplo, como o Bloomberg, ele apresenta no seu livro chamado Introdução de Atos a Apocalipse, e quando ele está falando aqui em Efésios capítulo 1, ele chama de calminianismo. Ele fala assim: olha, a grande questão é que a gente precisa ter um bastante equilíbrio. Em momento algum, a Bíblia abre mão da soberania de Deus, mas também em nenhum momento ela tira do homem a sua liberdade e a sua responsabilidade. E tudo isso nós vamos poder viver, experimentar e inclusive louvar a Deus, porque tudo isso foi feito para a glória dele e ao mesmo tempo foi feito para alcançar as nossas vidas e transformar. Saber que nós fomos escolhidos e predestinados, ou seja, e colocados numa situação de envolvimento com esse plano maravilhoso de Deus de alcançar a todas as pessoas. Ele continua ali no capítulo 1 ainda nos mostrando as bênçãos que Deus nos deu, e ele diz assim: nós temos a redenção das nossas vidas pelo sangue de Jesus. A redenção aqui envolve exatamente essa
compra que Deus fez da nossa vida, do fato de que ele pagou a dívida que cada um de nós tinha, e que o nosso pecado gerava essa dívida de morte para cada um de nós. Ele nos comprou com esse sangue que desde o Antigo Testamento sempre é sinônimo e símbolo de vida, e agora o sangue dele que foi derramado por nós nos dá essa redenção, nos dá essa compra e nos dá essa vida, e vida agora que nós sabemos é uma vida eterna. Mais ainda ele diz assim, olha, nós fomos escolhidos. Antes ainda, nós podemos chamar ele de Pai, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados, nós fomos redimidos pelo seu sangue, e através de tudo isso ele nos deu gratuitamente o perdão dos nossos pecados. Ou seja, aquele abismo que existia agora foi totalmente preenchido, totalmente solucionado, porque toda a dívida de pecado ou de qualquer outra realidade que existia na minha vida foi perdoada. E perdão aqui envolve exatamente a ideia de que agora não há mais nenhum tipo de cobrança a respeito disso. Veja só como isso é libertador a respeito de qualquer medo que nos aprisiona e nos impede de viver essa vida plena. Porque agora, em vez de viver baseado nas culpas daquilo que envolve a minha falha, eu vivo na graça daquele que me redimiu. Eu vivo na graça daquele que me resgatou através de Jesus Cristo. E não é só isso. O texto vai continuar dizendo que ele derramou as riquezas da graça sobre todos nós com sabedoria e entendimento. Veja só, temos todas as bênçãos espirituais, ele derramou riquezas da sua graça. E o que é essa graça? Nós sabemos. Essa graça é exatamente esse favor imerecido. Eu estava participando de um Geek, e aí a Kátia, ela contou a história, que ela falou que também não é uma história dela, é uma história que ela ouviu do Shed, e disse que o Shed contou essa história de uma outra pessoa que também ele tinha ouvido, mas que envolve a realidade de uma história de um pai com um filho que estavam ali numa situação de disciplina do filho, porque afinal de contas o filho tinha feito algo errado e o pai disse, olha, eu vou precisar disciplinar você. E aí o pai vai lá e fala, você vai receber um X número de castigo, de palmadas aqui por causa daquilo que você fez. E só que na hora de executar aquilo, o pai, em vez de dar o número que tinha falado, dá somente metade daquilo que tinha falado que daria. E aí o filho pergunta, mas você tinha dito que me daria X, mas me deu só metade? E aí o pai responde, olha, isso é a misericórdia alcançando a sua vida. E logo depois o pai chega para o filho e fala assim, e aí, que tal agora a gente sair para tomar um sorvete? E o filho fala assim, mas eu não tô de castigo, eu não tô agora, não tá bravo comigo por causa das coisas que eu fiz? E aí o pai responde, isso é a graça, isso é o favor imerecido. Talvez aquilo que você fez merecia agora punição e castigo, mas a gente vai sair para tomar um sorvete juntos. Esse pai amoroso que nos leva a viver essas experiências com ele, experiências de sabor, experiências doces e gostosas, dessa vida de relacionamento com ele, por causa da graça que nos alcança e transforma a nossa vida. E mais, ele diz que para nós, pessoas finitas e inclusive talvez olhando fala assim, poxa vida, mas cheio de dificuldades e problemas, o texto vai dizer que ele revelou o mistério da sua vontade. Eu gosto muito daquele texto em João capítulo 15, quando Jesus diz, eu não vos chamo mais servo, mas chamo-os de agora de amigos, porque os amigos sabem aquilo que vai ser feito, né? Para os amigos nós revelamos aquilo que faz parte dos nossos planos. E Deus mostra isso agora aqui através de Paulo, nos dando essa ideia de que, olha só, aquilo que era oculto, aquilo que de repente ficava sem sabermos exatamente o que era, o que esse Deus e qual que é o plano que ele tem para cada um de nós, agora é revelado. Olha, ele vai fazer convergir em Cristo
todas as coisas. E através do conhecimento desse plano, nós agora também temos ações de acordo com esse plano, de viver nesse plano e de alcançar outras pessoas também através desse plano. E a última bênção que eu gostaria de mencionar aqui nesse texto, nesses primeiros versículos, é que nós fomos selados com o Espírito Santo. E esse selo é garantia da herança. O que esse selo nos ensina? Esse selo nos mostra que não há mais agora nada que possa ser feito, que possa tirar essas bênçãos dadas através de Deus em Jesus Cristo da nossa vida. Nós temos essa total garantia de que agora tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz é nosso. É nosso não porque nós temos esse direito, porque nós adquirimos pelas nossas próprias virtudes, mas exatamente por Jesus, que nos sela com o Espírito Santo e um selo que agora não pode ser quebrado, um selo que agora é eterno e que nos garante essa vida eterna. Agora, sabendo de tudo isso que nós alcançamos, dessas bênçãos, como que nós devemos agir? E eu acho essa parte interessante, porque talvez a expressão agora fosse, bom, agora que a gente alcançou tudo isso, vamos sair pelo mundo fazendo um monte de coisa e realizando ações à torta e à direito, e o texto parece que dá uma outra direção. Olha que interessante. Quando a gente olha para o texto, Paulo vai dizer assim, olha, eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos. Parece que aquela ideia de Jesus lá em João, no capítulo 13, quando ele diz assim, olha, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem de verdade, se amarem uns aos outros. Quando Paulo, inclusive, fala também em Romanos capítulo 12, que o amor tem que ser um amor não fingido, um amor realmente de verdade, isso alcança as pessoas. Isso transforma, porque é uma vida que foi transformada pelo amor, agora agindo também em amor. E a oração de Paulo é exatamente que a nossa vida e a nossa realidade possa ser condizente com toda essa expectativa. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, peço que Deus lhe dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Depois ele vai falar assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança para a qual nos chamou, as riquezas da gloriosa herança, a incomparável grandeza do seu poder. Ou seja, Paulo está orando por aqueles irmãos e também para cada um de nós, para que a gente continue firme nessa realidade dessa bênção transformadora que muda o medo em uma ação de amor em prol do próximo, que muda a nossa perspectiva de como nós enxergamos a vida. E você já deve ter tido essa experiência de encontrar com essas pessoas que parece que estão sempre pessimistas a respeito de tudo, parece que a vida não tem nenhum colorido, parece que a vida é aquele preto e branco bastante com chuvisco, né? Chuvisco na TV é uma coisa que diz qual é a idade que você tem, né? Porque hoje não tem mais chuvisco. Mas olha que interessante, a gente não tem mais isso. O que a gente tem é uma gloriosa esperança. A gente tem uma vida transformada por um amor que invadiu os nossos corações e que agora nos coloca em ação. E essa transformação toda acontece porque o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, como Paulo fala aí no capítulo 1 ainda, um poder que vence até mesmo aquele medo ou aquele mal que seria o mal impossível de ser vencido, que é a morte, mas Deus ressuscita Jesus vencendo tudo isso, agora nos coloca numa nova realidade. Ele vai falar que o mistério revelado através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é que nós agora somos o corpo dele. Nós somos a ação de Deus nesse mundo para alcançar outras pessoas. Ou seja, o projeto que Deus nos revela
em Jesus Cristo, através dessas bênçãos grandiosas que transformam perspectivas de medo que envolvem medo daquilo que é a questão espiritual, medo daquilo que envolve as culpas do passado ou talvez do presente, medo que paralisa a nossa vida, é transformado por um amor, por bênçãos que alcançaram o nosso coração e agora nos tornaram o corpo de Cristo que opera nesse mundo, levando a transformação e dando continuidade a essa obra e esse plano grandioso que Deus tem de resgatar todo o mundo. Então, qual é o nosso propósito? Em primeiro lugar, é entender essas bênçãos de Deus, é entender esse nosso papel agora de filhos de Deus, conectados com esse Pai, vivendo essa graça maravilhosa, e através disso, juntos como igreja, levarmos e espalharmos essa graça de Deus e o amor dele para todas as pessoas. Levarmos aquilo que Paulo fez enquanto estava em Éfeso. Levarmos a cura, levarmos a libertação, levarmos o poder do nome de Jesus Cristo em todo lugar que nós formos. Se você estiver sendo esse canal de bênção, canal do amor e da graça, do poder de Deus, aonde você está, maravilha. Se você não está, eu quero te convidar hoje a baixar a sua cabeça, a colocar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, eu quero experimentar na minha vida essas bênçãos espirituais, experimentar tudo isso que o Senhor me deu de presente, tudo isso que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz, transformar o meu interior e através dessa minha transformação ser um canal de bênção em todo lugar que eu estiver. Que Deus te abençoe.